No vídeo passado a gente falou sobre pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. E eu gostaria de explicar para você um esqueminha aqui, ó, um triângulozinho que diz: só há um Deus. Então só há um Deus, um em essência, não há outros deuses. Então a gente precisa partir desse pressuposto, tá bom? Um Deus somente. E Deus, ele é também o Filho, ele é também o Pai e ele é também o Espírito. Mas é interessante também que o Pai ele não é o Filho não é o Espírito e o Espírito também não é o Pai. Então assim, como a gente estava conversando no vídeo passado, tem muitas ilustrações por aí que às vezes é difícil de você realmente ter uma ilustração 100% correta, né? Você entende de uma forma e aqui não tem como você, eu pelo menos entendo que não tem como você assim ilustrar de fato a trindade e a triunidade, né? No caso, Deus é um Deus triuno, né? Ele tem a unidade entre todas as pessoas da trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, só que ele é somente um. Então esse triângulo aí, ele explica um pouquinho o que é isso. Então a gente viu na aula passada a personalidade do Espírito Santo. Nós vimos também as questões ali do Pentecostes, que o Espírito Santo habita no crente. Depois nós vimos também a obra do Espírito Santo, lá em João 16 e tal, fala sobre a obra do Espírito Santo. E depois teve uma lista de coisinhas assim, de pontos, né, no caso, que o Espírito Santo nos ensina, nos comissiona, nos intercede por nós, ele também pode ser entristecido, então a questão da obra. Vimos também sobre a divindade, então o Espírito Santo ele é um ser pessoal, apesar de ser Espírito, mas ele também é Deus, né? E o Espírito Santo ele tem os seus atributos, tem atributos divinos, né? Então o atributo de onisciência, onipresença, eternidade. Algumas partes das obras do Espírito Santo é a criação, está lá em Gênesis 1:26, né? A inspiração das Escrituras, o Espírito Santo que gerou Jesus Cristo, né? Então essa foi a aula do Espírito Santo e hoje nós entramos aqui em antropologia. Antropologia é o estudo, né? O pensar, tá? O estudo do ser humano, O que é esse né, ser humano perante Deus e tal, né? Então, o que eu creio, nós vamos ver aqui 3 pontos principais, são rápidos, então esse vídeo vai ser um pouco mais rápido do que os outros. Eu creio que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, creio que tem a parte material e imaterial, né, do homem, e também a gente vai ver um pouquinho da queda, só que a queda já começa a martiologia, que daí já é o próximo vídeo. Só que aí a gente vai dividir em 2 vídeos, porque um é do homem e o outro é só do pecado. Então, eu creio que o homem é a imagem e a semelhança de Deus. Então, em Gênesis 1:26 e 27 diz: façamos o homem a imagem e a semelhança, a nossa imagem e a nossa semelhança. Eu creio que essa parte de imagem e semelhança, principalmente, tem a ver com a questão de domínio sobre a terra. Então Deus, né, ele nos criou, nos instituiu e tal para dominarmos sobre a terra. Além disso, nós experimentamos, né, em parte, os atributos de Deus, os atributos comunicáveis, né, a inteligência, a parte, né, de decisão e tudo mais, que os animais não têm, por exemplo, né? Então nós, homens, né, no caso o homem, o ser humano, né, homem e mulher, foram criados à imagem e semelhança de Deus. E isso lá em Adão, lá no início, em Gênesis 1, né, fez o homem, depois fez a mulher. Uma ilustração interessante, né, que algumas pessoas usam em pregações, que não podemos, né, subjugar a mulher, que a mulher é menos importante ou que a mulher é mais importante que o homem e tal, mas que Deus tirou a mulher, né? Deus tirou ali a costela de Adão, que não é nem na cabeça, para a mulher não se achar melhor do que o homem, e não é nem dos pés, para o homem não achar que é melhor do que a mulher, mas sim do meio do homem ali, fez o homem. Então, uma ilustração bem simples que o pessoal usa aí nas pregações, né? Mas a questão do concílio, que a gente está vendo assim, esses vídeos, né, são o foco, é a questão de você realmente entender
que o homem é a imagem e semelhança de Deus, ok? Uma dica importante é sempre você ter os versículos em mente, viu, gente? Então, você precisa ter os versículos, pelo menos o endereço, ou você saber o versículo e o endereço, aí depois você procura na sua Bíblia, porque geralmente, ou melhor dizendo, todas as vezes você pode usar a Bíblia, mas aqui na seção São Paulo, geralmente você pode usar o trabalho também, então, né? Então, eu creio que o homem foi criado, né, na parte material e parte imaterial. Então, isso a gente chama de dicotomia, né? Nós temos também a tricotomia e também nós temos um lá que é uma outra visão que eu não vi muito, na verdade. Mas as duas básicas são a dicotomia e a tricotomia. Tricotomia entende que o homem é dividido, ou ele é dividido não, ele faz em três partes, né? Em três essências ali, né? A espiritual, a alma, corpo, alma e espírito. Então, corpo, alma e espírito. Isso é tricotomia. Dicotomia seria a parte imaterial e material. Imaterial seria alma e espírito, que é a mesma coisa, e material, que é, né, a carne. E eu creio nessa, no caso de dicotomia, se fosse para ver, eu prefiro falar parte imaterial e material, porque você pode também abordar a tricotomia também na parte imaterial e material, né? Então, já fica a dica aí, eu faço assim, né? Então, imaterial e material. E Gênesis 2:7, a gente consegue ver ali que Deus criou, né, o homem do pó da terra e soprou nas narinas o fôlego de vida. Esse fôlego é a alma, então se tornou alma vivente. Então lá em Gênesis 2:7. Mateus 16:26, também ali a gente vê que tem a parte humana e a parte... a parte humana não, o material e o imaterial. Lá em Mateus também. E lá em Gênesis 3, nós começamos a ver já a questão da queda. Eu creio que, e a gente vai ver um pouco mais em amartologia, né? Que o pecado entrou na terra por um ser humano, né? E a gente vai ver também tudo isso na questão do pecado e tal. Que foi Adão, e o pecado foi imputado a nós, então todos nós pecamos. Então a queda mostra lá em Gênesis 3 que a terra ela foi amaldiçoada, ela tem coisas ruins na terra, na natureza, acontecem tsunamis, essas coisas todas. Eu creio que é por causa do pecado, ela foi influenciada também. Creio também que os nossos relacionamentos foram também desfeitos, influenciados, a gente não consegue ter um relacionamento 100%. Principalmente com Deus, então o pecado nos separa de Deus e o pecado gera morte. Então eu creio que hoje nós morremos, as pessoas morrem tanto espiritualmente como, né, corporalmente por conta do pecado, né? Então o pecado gera morte também. Então afetou tudo. O pecado afetou o mundo animal, o mundo espiritual e também os seres humanos, claro, né? Eu creio que o pecado não desfez a imagem e a semelhança de Deus. Então a gente continua sendo a imagem e semelhança de Deus, mas com o pecado, essa imagem, né, imagem e semelhança, ela foi manchada. Então a questão de antropologia é bem simples, bem rápida, tem alguns textos que são importantes a gente lembrar de imagem e semelhança, de material e imaterial. Então tem Gênesis 2:7, Mateus 16:26, Gênesis 35:18, Salmo 31:5. Nós conseguimos ver essa parte material e imaterial do homem. No próximo vídeo nós vamos ver sobre a martiologia, a doutrina do pecado. Então espero que você esteja aproveitando bem. Peço que você veja os outros vídeos. Se você tiver alguma dúvida, pode me mandar mensagem. A gente pode ir conversando no meu Instagram. Vai ser o contato principal, o meu Instagram. Então é @marciojuc1987. Está aparecendo aí no vídeo para você dar uma olhada. Vamos conversando. Se você tiver alguma dúvida sobre como foi o meu processo de entrada aí, né, na parte de concílio, como que eu decidi e tudo mais, podemos conversar também. Tem um vídeo introdutório que você pode voltar lá. Um vídeo antes do meu concílio. Então, o último vídeo é o vídeo do meu concílio. Então, espero que você possa vê-lo também.
Mas a gente já fez bastante coisa, então vários vídeos ainda faltam, são vídeos rápidos. Eu motivo você a assistir o próximo, que vai ser sobre a martiologia. Resumindo, a gente já falou sobre Bíblia, já falamos sobre Deus, já falamos sobre Jesus Cristo, sobre o Espírito Santo e agora terminamos sobre o ser humano, a antropologia. Então falta ainda alguns videozinhos que vão ajudar, eu espero, né, que esteja ajudando você, talvez sua família, talvez sua escola de EBD. Que Deus abençoe e vejo você no próximo vídeo, hein?